Boa tarde. Boa tarde. Our brother has already prayed for us, O nosso irmão já orou por nós, so we're going to continue with our subject. então nós vamos dar continuidade. Actually, yeah, we will continue. Sim, continuaremos. Now we will study the subject of forgiveness. Então agora nós estudaremos a respeito do perdão. God has not made it difficult for us to be forgiven. O Senhor Deus não tornou difícil para nós sermos perdoados. It's very simple. É muito simples. 1 João. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amen. Amém. God cannot lie. O Senhor Deus não pode mentir. If we will confess our sins Quando nós confessamos os nossos pecados with sincerity, com sinceridade, God will forgive us. Deus nos perdoará. Amen. Christ gave us an illustration Cristo nos deu uma ilustração of how great is God's forgiveness for us. o quão grandioso é o perdão de Deus para nós. How complete. Quão completo. Remember the story of the 10,000 talents? Vocês lembram da parábola dos 10 mil talentos? Dos talentos? Dos 10 talentos, isso. Let's read it a little bit. Vamos lê-los. Portanto, o reino do céu é semelhante... 10 mil. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. 10,000 talents. 10 mil talentos. How big was this debt? Quão grande era essa dívida? We're going to learn something now as to how big that debt really was. Nós vamos aprender agora e entender quão grande essa dívida era. A talent Um talento was a measurement of weight. era uma medida de peso. And each talent E cada talento weighed pesava 32.3 kilograms. 32,3 quilos. This was a talent. Isso era um talento. It was a measure of weight. É uma medida de peso. And in the days of E Christ, nos dias de Cristo, the moneda, the currency, a moeda was in silver. era em prata. Therefore, Então, the debt of this man a dívida deste homem era was this many kilograms of prata. 323 mil quilos de prata. Sim. 323 toneladas. Sim, 323 toneladas de prata was the debt of this man. Era essa a dívida deste homem. Now let's try and put that in perspective. Agora vamos colocar na perspectiva. Now you know what this is? Isso daqui é um Fusca. Una Fusca. Now let's imagine Vamos imaginar, that this Fusca was made of pure silver. vamos imaginar que este Fusca fosse feito de prata pura. The tires were silver, Até os pneus, as rodas, the corpo was silver, tudo de prata. the motor was O silver, motor, todos os detalhes. everything was silver. Tudo feito de prata. A Fusca weighs between 800 and 850 kilos. Um Fusca pesa entre 800 e 850 quilos. And so how many Fuscas de prata Quantos Fuscas de prata was this man's debt? era a dívida desse homem? Uns 3,5. One. E mais? E mais? E mais? De pura prata. De pura prata.
E mais. It was the equivalent of about 403.75 Fusca. 403,75 fuscas. This was this man's debt. Era isso o que este homem devia. Now, what if we convert this to moneda brasileira? E se nós convertêssemos isso à moeda brasileira? Vixe. Um talento. One talent, 32.3 kilograms. It says October, but this is actually yesterday's value. Se pode explicar. Isso daí é o valor da prata Ontem. ontem, Não é do ano passado. não do ano passado. Ontem eu calculei outra vez. Ontem ele calculou novamente. E esqueci de cambiar esta E fecha. é este valor. Por quilo, 5.623 reais por quilo. Uhum. Por talento, so we multiply that by the weight of a talent. Multiplica o valor pelo peso do talento. And per talent, this is the value. Esse é o valor de um talento apenas. 181.622,90 por talento. Por talento. Now his debt was 10,000 talents. A dívida dele era de 10.000 talentos. So what was his debt? Now the mathematicians here are doing the calculations in their head. See? You can translate that. The Eu estou tentando calcular, trying to calculate. Então os matemáticos já podem começar a fazer os cálculos mentais. Então multiplicamos Multiplicamos esta quantidade essa por 10,000. quantidade por 10.000. And the debt of this man was E a dívida desse homem é e aí brasileiros. 1.816.229.000. É tri. É tri, é? Não. É. Os três zeros, Mil, Bilhão. bilhão. 1.816.229.000 reais. Now, if you were to work every day, Se nós fôssemos trabalhar, né? how many years would it take you to pay off this debt? Quantos anos levaria para nós pagarmos esta dívida? I once calculated Uma vez eu calculei, using the Australian average income. Em certa feita eu converti, né? Fazendo o cálculo com a moeda australiana, The salário promedio. com o salário médio. When silver had less value. Quando a prata estava com valor mais inferior. And I calculated that I would need to work since the days that Noah was born. Então ele calculou e ele teria que trabalhar desde o dia que ele nasceu. Não, Noé. Noé nasceu. Desde o Noé, do dia Noé. que Noé. Desde o dia que Noé nasceu Hasta hoje. até hoje. Para pagar essa. Com o salário mínimo da Austrália. Com salário médio, né? Salário mínimo da Austrália. Mínimo, não mínimo. Médio. It's a big debt. É uma dívida muito grande. How did this master react? Como este mestre reagiu? Mateus 18, 25 a 27. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele, sua esposa e seus filhos e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e eu tudo te pagarei.
Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Wow. That is a very kind man. Este realmente é um homem muito bondoso. That was a big debt. Este foi um grande dia. And he was willing to just wipe it away. E ele estava desejoso de deixar passar. And Christ was illustrating God's forgiveness. Cristo está ilustrando o perdão de Deus. When we do the calculations, Quando nós fazemos todo o cálculo, it helps us to understand how great is God's forgiveness. esse cálculo nos ajuda a compreender quão grandioso é o perdão de Deus. There are some very, very precious promises in respect to God's forgiveness. Há promessas muito especiais a respeito das promessas de Deus. Salmos 103:12. Salmos 103:12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. How far is the east from the west? Qual é a distância do leste entre o leste e o oeste? It's an infinite distance. É muito grande, é infinito, Because the east will always be the east, porque o leste sempre será o leste and the west e o oeste will always be the west. sempre será o oeste. When God forgives us, Quando Deus nos perdoa, those sins are gone. então esses pecados se vão, somem, desaparecem. Miqueias 7:19. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Amen? Amém. Amen. Gone. Foi. And if somebody wants E se alguém quiser to bring those sins back to you, trazer esses pecados de volta até você, if they are not willing se eles não desejarem, to accept that God has forgiven you, se eles não aceitarem que Deus o perdoou, they will spiritually drown. eles estão espiritualmente afogados, Trying to bring those sins back to you. tentando trazer das profundezas do mar isso até você. I've seen this happen. Eu já vi isso acontecer. Where a wife refused to forgive her husband. Quando uma esposa se recusa a perdoar o marido And her husband had repented e o marido já se arrependeu and had been forgiven by God. e foi perdoado por Deus, But the wife refused to accept that the husband had been forgiven. mas a esposa se recusava a aceitar que o marido havia sido perdoado. And so she tried everything she could Então ela tentava fazer tudo o que ela podia, to bring those sins and that condemnation back upon her marriage. ela tentava trazer todos aqueles pecados e a condenação de volta sobre o seu marido. And in trying to do that, E ao tentar fazer isso, she lost sight of Christ. She lost sight of ela Christ. perdia Cristo de vista. And in her spiritual life, Em termos espirituais. she began to drown. E ela começou, em termos espirituais, a se afogar. When God forgives us, Quando Deus nos perdoa, that sin is gone. aquele pecado desaparece. Isaías 38:17. Isaías 38:17. Eis que para a paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tens em amor a minha alma, livrando-a da cova da corrupção, porquanto tu tens lançado todos os meus pecados para trás das tuas costas. Where is God? Onde está Deus? On his throne. Em seu trono. See? Sim. And he will cast our sins behind his back. E ele pega os nossos pecados e lança para as suas costas, atrás das suas costas. He cannot see them. Ele não os pode mais ver. And if somebody wants to bring our sins back to us, E se alguém quiser trazer os nossos pecados de volta até nós,
they would have to get God off his throne first. Então essa pessoa terá que tirar Deus do seu trono primeiro. Not going to happen. E isso não vai acontecer. Amen? Amém? When God forgives you, Quando Deus lhe perdoa, you are forgiven. você está perdoado. Jeremias 31:34. E eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo e cada homem a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Amen. Amém. God. Foi. God. Perdão. O Senhor Deus, The omniscient o Senhor Deus onisciente, knows all things. conhece todas as coisas. Is willing to forget what we have done. Ele deseja esquecer. Amen. Amém. When we remember what we have done, Quando nós nos lembramos do que nós fizemos, we just want to run away and hide. a nossa tendência é correr, fugir e se esconder. Especially when you think, what has God seen? Principalmente quando pensamos, o que foi que Deus viu? But God Mas o Senhor Deus is willing to forget all of that. Ele deseja esquecer tudo isso. There's a beautiful quote here in Steps to Christ. Há uma linda citação em Caminho a Cristo. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesses pecado. Amém. Amém, Senhor. Increíble Isso é incrível. that God É incrível que o Senhor Deus, will look upon us as though we never sinned. que o Senhor Deus olhará para nós como se nós nunca tivéssemos pecado. The more dirty you see yourself, Quanto mais você se vê sujo, the more sinful you see yourself, quanto mais pecaminoso você se vê, the more encouraging is this statement. mais encorajador é essa citação. Encorajadora. That even though I am so sinful, that even we, Que apesar de sermos tão pecaminosos, God will not look upon me as a sinner. o Senhor não olhará para mim como um pecador. And the deeper we realize that our pit is, E quanto mais profundo nós percebemos que o nosso poço é, the more we will be amazed by God's great love. mais nós ficaremos maravilhados com relação Con el amor de Dios. com o amor de Deus. There is another quote here. Há uma outra citação aqui. Nossa outra vocação. Os pecadores só podem ser justificados por Deus quando Ele lhes perdoa os pecados, suspende a punição que eles merecem e os trata como se realmente fossem justos e não houvessem pecado, dispensando-lhes o favor divino e tratando-os como se fossem justos. Tratando-os. Not only will He look at us as though we never sinned, Não somente Ele vai olhar para nós como se nós nunca tivéssemos pecado, but He will treat us mas Ele nos tratará as though we never sinned. como se nunca tivéssemos pecado. Amém. Can you see how complete His forgiveness is? Você consegue perceber o quão completo é o perdão de Deus? When God forgives us, Quando Deus nos perdoa, it literally is as though we never sinned. é literalmente como se nós nunca tivéssemos pecado. That is how God will look upon us. É desta forma que Deus olha para nós. Amen. Amém. I am constantly saying to my Heavenly Father,
Eu estou constantemente dizendo ao meu Pai Celestial: I am so glad that you are not like me. eu estou tão feliz que o Senhor não é como eu. Because if God was like me, Porque se o Senhor Deus fosse como eu, or like you, ou como você, this would not be our experience. esta não seria a nossa experiência. We say, forgiven, Nós dizemos: te perdoo, está perdoado, but not forgotten. mas não esquecido. God O Senhor Deus, forgives and He forgets. o Senhor Deus perdoa e esquece. And He treats us as though we never sinned. E Ele nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. And the more you see of yourself, E quanto mais você vê de você mesmo, and the deeper you enter into repentance for your sins, quanto mais você se arrepende pelos seus pecados, the more you will appreciate this fact. mais ainda você será capaz de apreciar isso aqui. Forgiveness Perdão is free for us. é de graça para nós. O perdão é de graça para nós. It is not difficult for us. Não é difícil para nós. If we confess our sins, Se nós confessarmos os nossos pecados, He is faithful and just to forgive us. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. And He cannot lie. E Ele não pode mentir. But Mas there is something that we often do not think about. também há algo que frequentemente nós não pensamos a respeito. Forgiveness is free for us. O perdão, ele é gratuito para nós. But someone needs to pay the price. Mas alguém precisa pagar o preço. We Nós stand before God as though we never sinned. Nós nos apresentamos diante de Deus, estamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. God treats us as though we never sinned. O Senhor Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. But Mas someone must suffer for our sins. alguém deve sofrer pelos nossos pecados. Someone must stand before God as a sinner. Alguém precisa ficar de pé diante de Deus como pecador. Someone must be treated as a sinner. Alguém precisa ser tratado como pecador. Who? Quem? Our forgiveness is not free. O nosso perdão não é gratuito. Someone has to pay the price. Alguém deve pagar o preço. And it's very easy for us to say, oh, thank you, Jesus, for forgiving me. Então é muito fácil para nós dizer: ó Senhor Jesus, muito obrigado por me perdoar. And continue in life, E continuar a vida, forgetting esquecendo the price that just needed to be paid. That needed to be paid. esquecendo o preço que precisa, que deve ser pago. That's what we're going to think about now. É sobre isso que vamos ver agora. God looks upon us O Senhor Deus olha para nós as righteous. como justificados, justos. But He must look upon His Son as the sinner. Mas Ele deve olhar então para o seu filho como pecador. He treats us as righteous, Ele nos trata como justos, but how must He treat His Son? mas como Ele deve tratar o seu filho? How must the law treat the Son? Como deve o Senhor tratar o seu filho? Now don't answer my question out loud. Não responda a minha pergunta em voz alta. What are your sins? What are your sins? Quais são os seus pecados? Christ had to be counted as the guilty one. Cristo teve que ser contado como culpado. A liar, Um mentiroso, he had to stand before the law and be condemned as a liar.
Ele teve que ficar diante do Senhor e ser condenado como mentiroso. A stealer, a thief. Um ladrão. He had to stand before the law Ele teve que ficar diante de Deus and be counted as a ladron. e ser contado como um ladrão. An adulterer. Um adúltero. He had to be counted as the adulterer. Ele teve que ser contado como um adúltero. There are people Há pessoas who have done terrible, terrible crimes. que já cometeram crimes terríveis, And they have repented. que se arrependeram. They have been forgiven. Eles foram perdoados, But someone had to pay the price. mas alguém teve que pagar o preço. Can God forgive every sin? Pode o Senhor Deus esquecer todos os pecados? Yeah. Sim, Except for the sin against the Holy Spirit. a menos, com exceção do pecado contra o Espírito Santo. Because it is the Holy Spirit who reveals to us our sins. Porque é o Espírito Santo quem revela a nós os nossos pecados. And if we push the Holy Spirit away, E se nós afastamos ou rejeitamos o Espírito Santo, then we will not see our sins. então ele não nos revelará os nossos pecados. But if we do not push the Holy Spirit away, Então, se nós não rejeitamos o Espírito Santo, every sin can be forgiven. todo pecado pode ser perdoado. Even the sin of abusing children. Até mesmo o pecado de abusar de crianças. And if an abuser of children E se repents, este abusador de crianças sinceramente se arrepender, then Christ is counted então é Cristo que é contado in the place of that abuser. no lugar daquele abusador. The law considers him. A lei The law considers him considera Cristo as the guilty one. como o culpado. Someone must suffer for our sins. Alguém deve sofrer pelos nossos pecados. And we do not think about this as much as we should. E nós não pensamos a este respeito tanto quanto deveríamos. Christ loves us so much O Senhor Jesus Cristo nos ama tanto that he is actually willing to stand before the law que Ele está desejoso de ficar de pé diante de Deus and to say, e dizer: yes, sim, I am the guilty one. eu sou o culpado. Do not punish them, Não os puna, punish me. puna a mim. What love is this? Que amor é esse? That he is willing to take the blame. Que Ele deseja receber a culpa. What is forgiveness in reality? O que é o perdão de fato, na realidade? I don't think we need to read this verse. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. God so loved us Deus amou tanto a cada um de nós that he gave his son. que Ele to deu us. o seu Filho por nós. Do you know what that means? Você sabe o que isso significa? Come to Galatians chapter 1 verses 3 to 5. Vamos para Gálatas 1, 3 a 5. Graça seja a vós e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai, a quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. You see this gift of Jesus Christ. Você vê este dom de Jesus Cristo? The Father gave his son. O Pai deu o seu Filho. The Son gave himself O Filho deu a si mesmo. for what? Pelo quê? Por nossos pecados. Now we think, oh, that just means that he died for our sins.
nós pensamos, ele somente morreu pelos nossos pecados. No, my friends. Não, meus amigos. Remember what we read in Steps to Christ. Lembra o que nós lemos em Caminho a Cristo? God gives to us the righteousness of His Son. O Senhor Deus nos deu a justiça de seu próprio Filho. And we stand before God as though we never sinned. E nós estamos de pé diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. There is an exchange. Há uma troca. Life for life. Vida por vida. Righteousness for sin. Justiça em troca do pecado. Christ gives Himself in exchange for our sins. Cristo deu a si mesmo em troca dos nossos pecados. Now let's consider this word perdoar. Vamos considerar essa palavra perdoar. We break it up into two parts. Se nós a dividirmos em duas partes, Per per e doar. e doar. Now if we turn them around, Se nós invertermos, doar per. doar por Or doar para. ou doar para Or dar para. ou dar para. In other words, Em outras palavras, Cristo se deu a si mesmo em troca de nossos pecados. this is forgiveness. Isso é perdão. When God forgives us, Quando Deus nos perdoa, there is an exchange that takes place. quando Deus nos perdoa, é uma troca que acontece. He gives to us the righteous life of His Son Ele nos dá a vida justa de seu Filho and takes our sinful life e pega a nossa vida pecaminosa and lays that upon His Son. e a deposita sobre o seu Filho. And He pays the price. E Ele paga o preço. It's not free, my friends. Não é gratuito, não é de graça, meus amigos. Did you know that it was not easy Você sabia que não foi fácil for the Father para o Pai to sacrifice His Son? sacrificar o seu Filho? They had an agreement from eternity. Eles tinham um acordo que foi feito na eternidade. But when Adam and Eve sinned, Quando Adão e Eva pecaram, it was time to put that plan in action. foi então o momento daquele plano ser colocado em ação. Early writings, the story is there. Primeiros escritos, a história está lá. Disse o anjo: pensais que o Pai entregou o bem-amado Filho sem luta? Não, não. Foi de fato uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria perecer o homem culpado ou se daria o seu querido Filho para morrer por eles. In early writings, Ellen White describes that Christ had to go before the Father 3 times. Em Primeiros Escritos, Ellen White descreve que o Filho precisou ir até o Pai 3 vezes. 3 vezes! Before the Father was willing to permit His Son. 3 vezes antes que o Pai permitisse entregar seu Filho. It was hard for the Father. Foi muito difícil para o Pai, Because He knew no one would appreciate it. porque ele sabia que ninguém apreciaria. A few people would. Na verdade, um punhadinho de gente. Thank God, a great multitude will. A great multitude actually do appreciate it. Na verdade, uma grande multidão aprecia. But many more of humanity Muito mais da humanidade, do not appreciate it. uma quantidade muito maior da humanidade não aprecia. And we who profess to be God's people E nós que professamos ser o povo de Deus, barely even think about it. nós nem sequer pensamos a respeito de tudo isso. We say, thank you for your forgiveness. Nós dizemos muito obrigado pelo seu perdão And we continue trying to save ourselves. e nós continuamos tentando salvar a nós mesmos.
Abraham was sleeping, Abraão estava dormindo and God came to him. e Deus veio até ele. Take your son, your only son, Tome o seu filho, o seu único filho, and sacrifice him. e sacrifique-o. He took his son. Ele tomou seu filho They journeyed 3 days. em uma jornada de 3 dias. He and Isaac went up the mountain. Ele e Isaac subiram a montanha. And Isaac said, "Where is the sacrifice?" E Isaac perguntou: onde está o sacrifício? Abraham said, "God will provide himself a sacrifice." E Abraão disse: Deus proverá para si o sacrifício. They arrived in the place where God appointed, Eles chegaram até o lugar apontado por Deus, built an altar. construíram o altar And Isaac laid down. e Isaac deitou sobre o altar. Now Isaac was about 24 years of age. Isaac tinha, em média, 24 anos de idade. He could have resisted his father, Ele poderia ter lutado, resistido ao seu pai, but he helped his father to Mas build ele- the altar. ele ajudou seu pai a construir o altar. And willingly he laid down. E, de livre e espontânea vontade, decidiu e deitou-se. And Abraham raised that knife, E Abraão ergueu aquela faca, and just as he was about to slay his son, e quando ele estava quase sacrificando seu filho, a voice from heaven, a voz do céu "It's sufficient." disse: é o suficiente. But when our Heavenly Father Mas o nosso Pai Celestial laid his son on the sacrifice for us, deitou o seu filho ali em forma de sacrifício por nós. there was no one to stop his hand. Não havia ninguém para parar a sua mão. Have any of you ever raised lambs? Like the lambs have grown up. Aham. Algum de vocês já carregou um cordeirinho? Oh, no, No, raised it's- them from birth. Criou o cordeirinho? No? Desde o bebezinho até... Yeah? Temos. Nós temos em casa. Elas têm. Then you will know that lambs are more loyal than a dog. Então você sabe que o cordeirinho, ele é mais leal do que o cachorro. Sim. For a number of years, I lived on a very large property. Por muitos anos eu morei em uma propriedade muito grande. And there was nearly 4,000 sheep on that property. E havia mais ou menos umas 4 mil ovelhas. And many of these sheep would give birth to twins. E muitas dessas ovelhas davam à luz a gêmeos. And it was common that they would abandon the weaker one. E era comum que elas abandonassem o bebê mais fraco. And so I would find them in the field, Então eu encontrava o bebê no campo and I would bring them home. e eu levava o bebê para casa. And I'd give them the milk, and they'd E eu grow dava up o and- leitinho e criava aquele cordeiro. And I can tell you from experience, E eu posso lhes dizer, a partir dessa minha experiência, lambs are more loyal than a dog. os cordeiros são mais leais do que um cachorro. If I went out to walk Se eu saísse para caminhar varios kilometers, muitos quilômetros, they would come with me. eles iam junto comigo. And they'd run ahead and play with each other. E eles iam correndo, brincando. So beautiful to see. É a coisa mais linda de ver. I'll tell you a little story to illustrate their loyalty. Eu vou lhes contar uma história para ilustrar a lealdade. One afternoon, Uma tarde, I saw a lamb out in the distance in the field, eu vi um cordeiro à distância. newly born. Tinha acabado de nascer. But I thought, I'm going to wait and see if its mother comes back for it. Então eu vou esperar para ver se a mãe volta para pegar o bebê. A few hours later, Algumas horas depois, there was a gate nearby. havia um portão ali por perto. So I went and opened the gate Então eu abri o portão, in case the lamb decided to come through to close to where I was. caso o cordeiro decidisse vir e para perto de onde nós estávamos. That evening,
Aquela noite there came a big storm. aconteceu uma tempestade muito forte. Very heavy rain, Chuva muito a forte, lot of thunder and lightning, muito trovão e relâmpago and very strong winds. e ventos muito fortes. And then suddenly, Então, de repente, I remembered the little lamb. eu lembrei do cordeirinho. So I took my clothing, Então, eu coloquei minha capa de chuva and I went out to look for this little lamb. e eu fui procurar este cordeirinho. And there it was, E lá estava ele, hiding under a tree, embaixo de uma árvore. very wet and very cold and shivering. Ele estava muito molhado, muito frio e tremendo. So I went to try and pick it up, Então eu fui tentar pegá-lo and it ran away. e ele fugiu. So I ran after it, Então eu corri atrás dele and it ran away again. e ele fugiu para o outro lado. And it ran away. E fugiu, I couldn't catch it. eu não conseguia pegá-lo. So then I thought of an idea. Então eu tive uma ideia. I went back to my house, Eu voltei para a minha casa, and I got the lamb that was the most loyal to me. então eu peguei o cordeiro que era o mais leal a mim. And I let him out from E where eu- he was. E eu tirei de onde ele estava, do cercado onde ele estava, And he followed me e ele me seguiu into the storm. na tempestade. Yes, my little lamb followed me in the middle of the storm. E esse meu cordeirinho me seguiu no meio da tempestade. I didn't have to lead it. Eu não precisava guiá-lo. It followed me. Ele me seguia. And when it saw the other little lamb, E quando ele viu o outro cordeirinho, it went running up to the other little lamb, ele foi correndo até o outro cordeirinho and they made friends immediately. e eles fizeram imediatamente amizade. And I walked back to my house, E eu andei de volta, fui caminhando de volta para minha casa. and my lamb followed me, O meu cordeiro me seguiu and this other little lamb that had been abandoned e esse outro cordeirinho que havia sido abandonado followed my little lamb. seguiu o meu cordeirinho. So then I was able to put him in a safe place. Então eu pude colocá-lo em um lugar seguro. The Israelites Os israelitas were to take a lamb of 1 year old deveriam pegar um cordeiro de 1 ano de idade to the sanctuary. para o santuário, levar para o santuário. That lamb Aquele cordeiro had grown up with them in their home. havia crescido com eles na casa deles. And I do not believe that they always had to lead it with a rope. E eu não creio que eles tinham que conduzi-lo com uma corda todo o tempo. I believe that when that family took that lamb to the sanctuary, Eu creio que quando aquela família levava o cordeiro para o santuário, it followed them. o cordeiro os seguia. Or maybe it was even running ahead, playing with the children in the streets. Ou até mesmo seguindo adiante da família, brincando com as crianças na rua. They would have arrived at the sanctuary, Eles chegavam ali no santuário and the lamb would have followed the lamb into the court. e The lamb would have followed the father into the court. o cordeirinho seguia o pai, o líder da família, até o pátio. And the family would have stood at the gate watching. E a família ficava ali de fora, observando pelo portão do santuário, a porta de entrada. And the father would have stopped. E o pai pararia ali And he would have laid his hands upon the head of that lamb. e ele colocava suas mãos na cabeça do cordeiro And confessed his sins. e confessava os seus pecados. That lamb that grew up with them. Aquele mesmo cordeiro que havia crescido com eles. That lamb that was their constant companion. Aquele cordeiro era uma companhia constante. He confessed the sins of his family, of himself, his wife, and his children upon that lamb. Ele confessava os seus próprios pecados, da esposa dos seus filhos, sobre a cabeça daquele cordeiro. And then what did he do? Então, o que ele fazia? He took a knife Ele pegava uma faca and cut its throat. e cortava a garganta do cordeiro. This experience Essa experiência
was to teach the Israelites era para ensinar os israelitas what their sins do to Jesus Christ. o que os seus pecados faziam a Jesus Cristo. They forgot. Eles esqueceram. And we today have forgotten as well. E hoje nós também esquecemos. When Christ was in Gethsemane, Quando Cristo estava no Getsêmani, our sins were being laid upon him. os nossos pecados estavam sendo depositados ali sobre ele. And he says, this cup it is too hard to drink this cup. E ele disse: é muito difícil beber este cálice, But mas if I don't drink this cup, se eu não beber deste cálice, Cameron will be lost. o Cameron se perderá. And so I will drink that cup. Então eu tenho que tomá-lo. He died because of me. Ele morreu por minha causa. And for many years, E por muitos anos I was looking to the law as my salvation. eu estive olhando para a lei como a minha salvação, Not thinking, não pensando, not considering não considerando all the suffering I was causing Christ. todo o sofrimento que eu estava causando a Cristo. Cristo Is like that little lamb. é como aquele cordeirinho. He's always been with us. Ele sempre tem estado conosco. He has never abandoned us. Nunca nos abandonou. He's our best friend. Ele é o nosso melhor amigo. When we ask God to forgive us, Quando nós pedimos a Deus para nos perdoar, it is as though we are taking the knife é como se nós estivéssemos pegando a faca and cutting the throat of our best friend. e cortando a garganta do nosso melhor amigo. When the Israelites were in the wilderness, Quando os israelitas estavam no deserto, there was no water. não havia água. And so God instructed Moses Então, Deus instruiu Moisés to go to the rock at Horeb para ir até aquela rocha em Horebe and to strike that rock. e bater na rocha. Moses did, Moisés obedeceu e fez isso. and the water flowed out. E a água fluiu da rocha. As they continued their journey in the wilderness, À medida em que eles continuaram sua jornada no deserto, whenever they needed water, sempre que eles precisavam de água, God would identify a rock, Deus identificava uma rocha and once Moses was to strike. e, On one time, Moses, just once, e apenas uma vez ele batia na rocha. then on one occasion, Houve uma ocasião, Moses, with frustration and impatience with the people, Moisés, cheio de frustração e impaciente, e cheio de impaciência para com o povo de Israel, he struck the rock twice. ele bateu na rocha 2 vezes. And because of that, E por causa disso, he was excluded from the promised land. ele foi excluído da terra prometida. Why? Por quê? That rock Aquela rocha, represented Jesus Christ. aquela rocha representava Jesus Cristo. That water, Aquela água life representava a vida that we have because of Calvary. a vida que nós temos em detrimento, We have life because nós temos vida por causa do Calvário, the rock Jesus Christ porque a rocha Jesus Cristo was smitten foi machucada, ferida, so that we may have life. para que nós tivéssemos vida. Moses struck that rock twice. Moisés bateu naquela rocha 2 vezes, Why was he excluded from heaven? porque ele foi excluído do céu. Because he destroyed, no, from, sorry, Do- why was do- he? porque da terra prometida. No, exactly. Why? Por quê? Because he ruined the symbol
porque ele destruiu o símbolo. Christ died once, Cristo morreu uma vez, but mas where sin is, aonde o pecado está, his death and the experience of the cross a sua morte, a experiência da cruz, must be applied. deve ser aplicada. There's a quote here in Patriarchs and Prophets. Há uma citação aqui em Patriarcas e Profetas. We were singing a song before about the scars in the hands of Jesus. Nós estávamos cantando alguns momentos as cicatrizes, as marcas nas mãos de Jesus. Patriarchas e Profetas. Nosso Salvador não deveria ser sacrificado segunda vez. E é tão somente necessário aqueles que buscam as bênçãos de sua graça, pedi-las em nome de Jesus, derramando o desejo de seu coração em uma prece feita no espírito de arrependimento. Tal oração levará perante o Senhor dos Exércitos os ferimentos de Jesus, e então de novo fluirá o sangue doador de vida, simbolizado pelo fluir da água viva para Israel. I don't understand this, Eu não compreendo isso, but it tells me one thing. mas me diz algo, uma coisa, That the experience of the cross is Yeah. not finished yet. que a experiência da cruz ainda não terminou. Christ died once, Cristo morreu uma vez, but where there is sin, mas aonde há pecado, there is a Savior. há um Salvador. Desejado de todas as nações. Era o Redentor, tanto antes como depois da encarnação. Assim que existiu o pecado, houve um Salvador. Christ is the lamb slain from the foundation of the world. Cristo é o Cordeiro que foi ferido desde a fundação do mundo. Apocalypse. Apocalipse. From the very first sin, Desde o primeiro pecado, the cross was applied. a cruz foi aplicada ali. We have a tendency Nós temos a tendência to think of the cross like this. de pensar na cruz da seguinte forma. Here, this little yellow line over there Essa pequena linha amarela ali is the beginning. é o início. Adam in the Garden of Eden. Adão no Jardim do Éden. And then we draw 7,000 years Então nós desenhamos, nós seguimos com a linha em 7.000 anos, until finally, até finalmente, again, novamente, Adam will be in the Garden of Eden in the new earth. então Adão estará novamente no Jardim do Éden, só que na nova terra. And then we put the cross of Christ Então nós colocamos a cruz de Cristo at this point in time, neste momento do tempo, na linha do tempo, about 2,000 years ago. aproximadamente 2.000 anos atrás. And so when we consider the cross of Christ, Então nós consideramos a cruz de Cristo, we see the cross of Christ as something that only occurred at one point in time. e nós vimos a cruz de Cristo como algo que ocorreu em um determinado ponto no tempo, na história. And so we have difficulty Então nós temos dificuldade understanding how it can be that Christ still suffers for our sins. Nós temos dificuldade em compreender que Cristo ainda sofre pelos nossos pecados. Let's think of history like this. Vamos pensar na história da seguinte forma. The beginning of creation. I mean, the beginning of history. Aqui é o início da história. Adam in the Garden of Eden. Adão no Jardim do Éden. 7,000 years, 7.000 anos, again Adam will be in the Garden of Eden, e em 7.000 anos Adão estará novamente no Jardim do Éden. in the new earth. De qualquer forma. Now we put the cross Aí, então, nós colocamos a cruz in the middle. no meio. Where there is sin, Onde houver pecado, there is a Savior. há um Salvador. The cross, Calvary, happened once, A cruz, o Calvário, aconteceu uma vez. but Mas, where sin is, onde há o pecado, that cross must be applied.
aquela cruz deve ser aplicada. Therefore, Logo, the suffering of Christ for sin o sofrimento da cruz pelo pecado, suffering of Christ for sin, o sofrimento de Cristo pelo pecado, has not yet finished. ainda não terminou. When we ask God to forgive us, Quando nós pedimos a Deus que nos perdoe, someone must pay the price. alguém deve pagar o preço. Another quote from Ellen White. Outra citação de Ellen White. A taça do sofrimento foi colocada em sua mão, como se ele fosse o culpado, e ele a esvaziou até a última gota. Ele suportou o pecado do mundo até o amargo fim. No entanto, os homens continuam a pecar, e Cristo continua a sentir as consequências do pecado deles, como se ele próprio fosse o culpado. No entanto, os homens continuam a pecar e Cristo continua a sentir as consequências do pecado deles, como se ele próprio fosse o culpado. Christ continues to feel the consequences Então, Cristo continua a sentir as consequências of our sins. dos nossos pecados. We need to think more about this. Nós precisamos pensar mais a esse respeito. We read this quote before. Let's focus on it now. Nós já lemos esta citação antes, vamos concentrar nela agora. O desejado de todas as nações. Por todo pecado é Jesus novamente ferido. E ao olharmos aquele a quem traspassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. Todo pecado. Todo pecado. Jesus é novamente ferido. If we think more about this, Se nós pensarmos mais a esse respeito, we will come to hate our sins. nós chegaremos ao ponto de odiar os nossos pecados. It is only by beholding Christ É apenas por contemplar a Cristo that we will arrive at this point where will be willing to renounce our sins. é que nós poderemos chegar ao ponto de querer renunciar aos pecados. We are trying to train ourselves to hate sin Nós temos tentado nos treinar a odiar o pecado, without considering the experience of Christ. sem considerar a experiência de Jesus Cristo. It does not work. E isso não funciona. It is only through beholding Christ É apenas ao contemplarmos Cristo that a change will occur in our hearts. que uma mudança ocorrerá em nosso coração. Amém. Christ and Him crucified. Cristo e Ele crucificado. When John the Baptist saw Christ coming, Quando João Batista viu Jesus se aproximando, what did he say? o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus em que eles pecaram. El Cordero de Dios. The Son of the Father. O Filho do Pai. What did Abraham say to Isaac? O que foi que Abraão disse para o seu filho Isaque? God will provide Himself a sacrifice. Deus proverá para si o sacrifício, For you and for me. por você e por mim. The Father O Pai loves us so much nos ama tanto that He was willing to sacrifice His Son. que Ele estava disposto a sacrificar o seu filho. And we don't care. E nós não nos importamos. We don't even talk about it. Nós nem sequer falamos a esse respeito. We don't even study it. Nós nem sequer estudamos a esse respeito. But maybe Mas talvez, after today, depois de hoje, we will start a new experience. nós iniciaremos a nossa experiência. God loves us so much O Senhor Deus nos ama tanto
He does not want anything to come between you and us, him and us. Ele não deseja que nada se coloque entre ele e nós. And if he has to kill his own son, E se ele tiver que matar seu próprio filho, he will do it ele o fará, so that you can be with him. para que você possa estar com ele. Now, we killed Jesus Christ Agora, nós matamos Jesus Cristo, because it is our sins that kill him. porque foram os nossos pecados que o mataram. But the Father provided the sacrifice. Mas o Pai proveu o sacrifício. In that sense, Nesse sentido, he sacrificed his son for us. ele sacrificou o seu filho por nós. When Adam and Eve sinned, Quando Adão e Eva pecaram, they ran and hid themselves eles correram, fugiram e se esconderam. because they thought that, oh, now he's going to condemn us. Então, porque eles pensaram, agora ele vai nos condenar. We talked about this before. Nós já falamos sobre isso antes. Many times we're afraid to confess our sins Muitas vezes estamos com medo de confessar os nossos pecados, because we think that God will condemn us. porque nós pensamos que Deus nos condenará. Adam and Eve were hiding, Adão e Eva estavam se escondendo. and God came Deus veio, at the same time no mesmo momento, as every other day, no mesmo horário dos outros dias, as though nothing had happened. como se nada tivesse acontecido. There was never a problem on God's part. Nunca houve nenhum problema da parte de Deus. There was never a change in his love. Nunca houve nenhuma mudança em seu amor. There was never a change in his attitude towards Adam and Eve. Nunca houve uma mudança de atitude da parte de Deus em relação a Adão e Eva. God is eternal. God is eternal. Deus é eterno. God never changes. Deus nunca muda. And God is love. E Deus é amor. They sinned, Eles pecaram, but his love for them did not change. mas o amor de Deus por eles não mudou. Remember this, my friend. Lembrem disso, meus amigos. Because when we fail, Porque quando nós fracassarmos, we think, well, God doesn't want anything to do with me now. então agora o Senhor Deus não quer mais nada comigo. He will abandon me Deus me abandonará. because I'm too dirty with my sins. Porque eu estou muito sujo com pelos meus pecados. Oh no, my friend. Não, meus amigos. God is not like you. Deus não é como você. He does not change. Ele não muda. Yes, Sim, because of our sinfulness, por causa da nossa pecaminosidade, the Father had to separate himself from us o Senhor Deus teve que se separar de nós. because in his holiness Porque em sua santidade, we would have been destroyed. nós teríamos, na presença de sua santidade, nós seríamos destruídos. He did not separate himself from us because we stink. Ele não se separou de nós porque nós fedemos. Não, It's because he loves us. mas porque Ele nos ama. And we would have been destroyed by his perfection. E nós seríamos destruídos por sua perfeição. But he did not abandon us. Mas Ele não nos abandonou. He sent his son. Ele enviou seu Filho. And his son took our humanity upon himself E o seu Filho tomou a nossa humanidade sobre Ele mesmo. so that he could be an empty vessel. Para que Ele pudesse ser um vaso vazio. And the Father could inhabit in him. E assim o Pai pudesse habitar nele. The Father wanted to be close to us, O Pai queria estar próximo de nós. even though Muito embora we are so sinful. nós sejamos tão pecadores. And so that we can be with him for eternity, De forma que nós pudéssemos estar com Ele durante toda a eternidade, he gave his son. Ele deu o seu Filho. We're going to have another break for 10 minutes again. Nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos novamente.
And then we're going to continue our meditation. E nós vamos continuar a nossa reflexão. Can we have a volunteer say a prayer for us, please? If we can, someone would say a prayer. Gabi, você pode orar por nós? A gente vai fazer uma oração agora, para poder sair para o intervalo, tá? Gabi?